Olá, camaradas do terceiro ano do Colégio Master. Sou o professor Daniel Ferreira, sou professor de Física e nessa aula de hoje a gente vai falar de termometria no livro de vocês, frente B01, tá bom? Vamos à nossa aula então. 1º de maio de 2020. Então, primeiro a gente precisa definir algumas coisas. O que a gente vai estudar em termometria? Termometria a gente vai estudar basicamente temperatura e calor, tá bom? E temperatura ela pode ser associada à energia térmica. Então vamos definir algumas coisas aqui. Então a gente pode considerar que a temperatura de um corpo, pode considerar a temperatura de um corpo como sendo a medida do grau de agitação de moléculas. Essa não é uma definição exatamente correta de temperatura, mas é uma maneira de definir, tá bom? Porque eventualmente, na maioria das vezes, o aumento da temperatura tem como resultado a agitação de moléculas de um determinado sistema ou corpo que você está analisando. Já a energia térmica que está associada a essa agitação é chamada de energia térmica, que corresponde à energia cinética de vibração ou de translação das moléculas de um sistema. Eu vou mostrar isso para vocês em um simulador agora. Então, ela está relacionada diretamente com a temperatura absoluta do sistema e com o número de moléculas que esse corpo possui, tá bom? Antes de falar de calor, eu vou mostrar para vocês o simulador, né, uma simulação de física lá no FAT Simulations, justamente para falar um pouco de temperatura e energia cinética, tá bom? Vou mudar de cena aqui rapidão. Vamos para cena 2 e vamos colocar o simulador para rodar. O que acontece? Você tem um ambiente termicamente isolado, você pode considerar que essas paredes são adiabáticas. Aqui tem um termômetro, vamos colocar para medir em Celsius. Ele estava medido em Kelvin, a gente vai ver o que são essas coisas ainda hoje. Então, eu tenho moléculas ali poderiam ser argônio, moléculas de oxigênio, vamos colocar moléculas de neônio, certo? Então, elas estão aqui a uma temperatura de 14 kelvins ou menos, então extremamente frio, tá bom? Menos 259 graus Celsius. O que acontece? Uma das maneiras de definir temperatura, que não é a muito correta, e eu vou falar por quê, é como grau de agitação de moléculas. Então, você tem um conjunto de moléculas ou átomos, se você preferir, de neônio aqui, e vocês percebem que ele já tem um certo movimento, né? Isso a gente chama de estado mínimo de vibração, ou energia mínima de vibração. Então, as moléculas, os elétrons ainda, ou os átomos, se você quiser, têm uma energia mínima de vibração. Mesmo numa temperatura extremamente fria, eles mantêm uma certa vibração. Mas o que acontece numa estrutura com átomos e moléculas quando eu aqueço? Então, aqui eu vou aquecer e eu causo justamente uma agitação das moléculas, de maneira que elas saem colidindo e ali em cima, aqui você percebe o aumento da temperatura. Vou deixar aqui um tempinho para a gente aumentar bem essa temperatura. Chegar pelo menos a 30 graus Celsius e tal. Então, essa energia que está associada a essas moléculas, ela é de várias naturezas, tá bom? Ela tem uma energia cinética associada, que é essa energia de movimento das moléculas. Tem energias potenciais envolvidas aí, o peso gravitacional, as energias associadas às colisões, as potenciais elásticas, vocês verem que elas colidem. Então, a temperatura eu teria que medir toda essa energia interna, que seria a soma dessas energias cinéticas de movimento, energias de colisão, potenciais gravitacionais e assim vai, tá bom? Então, uma das maneiras de definir temperatura é associando ao grau de agitação. É como se você fizesse uma medida do grau de agitação das moléculas, tá bom? Tudo certo aí com o simulador. Então, se eu coloco o gelo para esfriar, eu vou diminuir a temperatura e diminuir o grau de agitação também dessas moléculas. Eu vou voltar para outra cena. Tá aqui a simulação para vocês. Você pode brincar com isso aí. Você entra lá no site
coloca argônio, oxigênio, testa com água e vai brincando, tá bom? Estou de volta aqui. Qual seria a maneira mais correta de definir temperatura? Temperatura, fisicamente, da maneira mais correta, é uma maneira de você comparar coisas, é uma maneira de verificar se coisas estão em equilíbrio térmico ou não. Um exemplo que eu posso dar é um termômetro. Você está com febre e vai numa farmácia ou aí na sua casa você tem um termômetro e você vai medir sua febre. O que é a sua temperatura? Como é que você mede essa sua temperatura? Você pega o termômetro, sei lá, de mercúrio, coloca debaixo do braço e depois de um tempo você tira. O que aconteceu? O termômetro entrou em equilíbrio térmico com você. Ele estava numa temperatura menor, você transferiu o calor, que a gente vai definir agora o que é calor, transferiu o calor para o termômetro e entrou em equilíbrio térmico com aquela escala, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma escala em Celsius, pode ser uma escala em Fahrenheit, pode ser uma escala em Kelvin. Então, temperatura é uma escala de comparação de coisas, ou melhor, é uma maneira de verificar se coisas estão ou não em equilíbrio térmico entre si ou com terceiras, tá bom? Dizer que temperatura é só grau de agitação de moléculas é limitado. Mas não só, tá bom? Era isso que eu queria deixar claro para vocês. Então, vamos continuar nossa aula. Passando por esse conceito de temperatura, vamos para o próximo conceito, que é importante aqui na termometria, que é o conceito de calor. Lembrando que lá na simulação a gente mostrou o que é essa energia térmica. Então, quando eu aqueço, portanto aumento a temperatura, eu posso ter como resultado agitação de moléculas, ou seja, aumento de energia interna. Então, eu vou ter energia cinética, energias de vibração e de translação das moléculas, além de energias potenciais. Tudo bem? Então, vamos para o calor. Calor, energia térmica em trânsito. Essa é a melhor definição de calor. Tá bom? Quando dois corpos, suponha aqui um corpo quente e um corpo frio, com temperaturas diferentes são colocados em contatos térmico, não necessariamente esse contato precisa ser mecânico, tá bom? Nota-se que a temperatura do corpo mais quente começa a diminuir, certo? Quem tem aqui uma maior temperatura, se você quiser chamar de mais quente, pode. Começa a diminuir enquanto que o que está mais frio começa a aumentar a sua temperatura. Portanto, o corpo mais quente perde energia térmica e o outro corpo ganha. O calor não é uma energia térmica contida no corpo, tá bom? Você não guarda calor. Isso não existe. Mas sim uma energia em trânsito. Isso sim é a definição de calor. Dá até para, se você quiser circular aí, eu vou liberar o slide para vocês, circule isso aqui, ó. Energia em trânsito, isso é calor. Devido ao quê? Tem um motivo para ocorrer calor, devido a exclusivamente, vejam só, a diferença de temperatura entre esses corpos. É como está ilustrado aqui na figura. Então, portanto, você pode definir calor como sendo a energia que é transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre esses corpos. Então, nunca esqueçam disso. Então, temperatura é uma coisa, você pode dizer que é grau de agitação de moléculas numa definição limitada, ou que é uma maneira de verificar se corpos estão ou não em equilíbrio térmico. É uma definição melhor de temperatura. Dei duas definições para vocês. Então, calor é representado por essa seta que não fica contido nos corpos. Esse corpo tinha uma maior temperatura e esse uma menor temperatura. Portanto, aqui temos as características para ocorrer o calor, que é justamente essa transferência de energia. E calor está representado nessa seta, uma energia que flui de um corpo para o outro, porque um está em maior temperatura e o outro em menor temperatura. E sempre flui, depois disso, quando a gente vai estudando leis da termodinâmica, vai ser justamente uma das leis da termodinâmica, o fluxo, a respeito do fluxo de calor, que um corpo de maior temperatura cede sempre por corpo de menor temperatura. Tá bom? Outro conceito que é absurdamente importante aqui, que vai chegar na termodinâmica depois, e vai ser tangenciado aqui também, é o conceito de equilíbrio térmico. Então, vai ficando atento. A gente já definiu temperatura, definiu calor e vai para um terceiro conceito, que é o conceito de equilíbrio térmico. Então, diz assim, se as propriedades termométricas de dois ou mais sistemas não variam no decorrer do tempo, quando em presença um dos outros, dizemos que estes estão em equilíbrio térmico entre si. Por exemplo, o que são essas propriedades termométricas? Por exemplo, a temperatura. Então, se dois corpos estão juntos num ambiente isolado e não há variação, por exemplo, de temperatura entre eles,
você pode afirmar, com base nesse fato e em alguns outros que a gente vai analisar, que o corpo está em equilíbrio térmico, esses dois corpos, tá bom? Então a gente pode generalizar o conceito de equilíbrio térmico para mais de dois sistemas também, por meio da chamada Lei Zero da Termodinâmica. Pode ser enunciada da seguinte maneira, está aqui em itálico, com a letrinha torta. Então o que é essa Lei Zero? Dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Isso é o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, ó, se um corpo A está em equilíbrio térmico com B e B está em equilíbrio térmico com o terceiro corpo C, então os três estão em equilíbrio térmico. Isso me lembra as noções comuns de Euclides. Quando você lê o livro de Euclides, eu não li o livro todo, mas eu vi as noções comuns. Uma das noções comuns é de igualdade, que lembra isso aqui. Você pode fazer um paralelo. Lá ele diz assim, primeira noção comum de Euclides. Se duas coisas são iguais entre si, e uma dessas duas coisas são iguais a uma terceira, por lógica essas três coisas são iguais. Então você pode fazer uma comparação, tá bom? Só que aqui na termodinâmica é um dado empírico isso. Então você pode verificar isso empiricamente. Se A está em equilíbrio térmico com B, por exemplo, a mesma temperatura, e B está com C, significa que A também está com C, porque os três estão em equilíbrio térmico, tá bom? O que está escrito aqui, ó, mais ou menos da maneira como eu falei. Se você considerar três sistemas A, B e C, suponha que numa primeira experiência tenha sido constatado o equilíbrio térmico, por exemplo, entre A e C. Suponha ainda que, mantidas constantes as condições de C, tenha sido constatado numa segunda experiência o equilíbrio térmico entre B e C. Então, primeiro você verificou que A estava em equilíbrio térmico com C e depois verificou que B estava também em equilíbrio térmico com C. Então, você pode concluir então que o sistema A também vai estar em equilíbrio térmico com B, tá bom? Se A está com C e C está com B, logo, evidentemente, A também estará com B, tá bom? Então, essa é uma das maneiras de enunciar a chamada Lei Zero da termodinâmica. Então, dados esses conceitos básicos, lembrando que isso é uma revisão. Termometria, essas coisas foram estudadas por vocês lá no segundo ano aqui do Colégio Master. Então, por isso que a gente passa aqui mais rápido por esses conceitos, mas sempre de maneira bem aprofundada, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. E a gente passa agora para estudar escalas termométricas. Então, escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as principais. Tá bom? Então, dados esses conceitos de temperatura, calor e equilíbrio térmico, guarde eles com vocês, eles vão te acompanhar a vida inteira, nas provas que vocês vão fazer agora no Enem, quando houver o Enem, se não for adiado agora em novembro. Esses conceitos são extremamente importantes. Então, vamos às escalas termométricas. Como é que eu vou medir temperatura? Eu tenho que criar uma escala para me comparar se uma coisa está em equilíbrio térmico ou não, tá bom? Então, vamos lá. A fixação de uma escala de temperaturas começa com a escolha de um termômetro, tá bom? Isto é, de um sistema dotado de uma propriedade que varie regularmente com a temperatura. Então, você precisa encontrar uma coisa que tem uma certa regularidade de variação quando eu coloco ele, por exemplo, na presença de um objeto de alta temperatura e que ele varie quando eu coloco em contato com um objeto de baixa temperatura. Por exemplo, à medida que aumenta a temperatura em um termômetro clínico, aumenta a altura da coluna de mercúrio. Depois que a gente estiver estudando tipos de calor, a gente vai ver que essa coluna de mercúrio, ela sofre essa variação pelo fato do mercúrio ter um calor específico muito baixo. E nesse caso, já dando um spoiler no futuro aí para vocês, e nesse caso, ele sofre, recebendo baixas quantidades de calor, ele varia muito sua temperatura, tá bom? Então, pronto, está usando aqui o termômetro clínico como exemplo. Então, aumenta a altura da coluna de mercúrio em seu interior. Essa propriedade é chamada propriedade termométrica, esse fato dele variar dessa maneira. A cada valor de propriedade termométrica, que nesse caso é a altura da coluna de mercúrio, corresponderá a um único valor de temperatura. Isto é, a temperatura é uma função unívoca da propriedade termométrica, tá bom? Para cada valor existe um correspondente. Então, para as escalas termométricas usadas tradicionalmente, os sistemas universalmente escolhidos são. Então, primeiro você precisa estabelecer
nos dois primeiros tipos de escalas que a gente vai utilizar, padrões de referência, de limites inferiores e superiores. Então, tradicionalmente são usados esses dois pontos aqui, ó. O primeiro sistema é o gelo, ou seja, a água sob uma pressão normal de 1 atm, cuja temperatura é denominada de ponto de gelo. Então, isso seria a base do termômetro, seria o zero, tá bom? E o segundo sistema é a água, então um dos sistemas é o gelo e o outro é a água. Então, a água ela é em estado de vapor, sob uma pressão de 1 atm, cuja temperatura é denominada ponto de vapor. Então, você tem o ponto de gelo na base do termômetro e o ponto de vapor. Essas temperaturas são chamadas de pontos fixos fundamentais. E o intervalo entre elas recebe o nome de intervalo fundamental de escalas. Então, você tem 0 e, por exemplo, 100, como foi estabelecido na escala Celsius, e ali você vai ter o intervalo fundamental da escala. E o que é uma escala termométrica? Então, a gente vai chamar de escala termométrica a sequência ordenada das temperaturas que definem em graus todos os estados térmicos ordenados dos mais frios aos mais quentes, tá bom? As escalas estabelecidas atribuindo valores arbitrários aos pontos fixos são denominadas escalas termométricas relativas, que vai ser justamente o que a gente vai estudar. Escala Celsius e Fahrenheit, por exemplo. Tá bom? E entramos aqui justamente na escala Celsius. A gente vai ver essas 3 escalas hoje e talvez eu volte numa próxima aula para falar um pouco mais sobre isso. Então, escala Celsius. Por que a gente estuda essas? Porque são as mais usuais. A gente vai estudar 3 aqui, pelo menos. Então, vamos à escala Celsius primeiro. Aqui eu coloquei, eu vou adiantar um pouquinho só para mostrar quem era. Ele era um sueco, tá bom? E viveu entre 1701 e 1744. Tá aí uma gravura dele. Então, a escala Celsius, e nessa escala os valores atribuídos para o ponto de fusão e para o ponto de vapor são respectivamente 0 e 100. Então, ou se você preferir, ponto de gelo e ponto de vapor, conforme foi colocado aqui, ó, ponto de gelo e ponto de vapor. Então, o ponto de gelo ocorre a 0 graus na escala Celsius e a 100 graus ocorre o ponto de vapor. E esse intervalo é dividido em 100 partes, tá bom? De 0 a 100. Cada uma das quais constitui o grau Celsius, que a gente usa esse símbolo aqui, C com um grauzinho ali, degree, conforme está ilustrado aqui na figura de número 2. Do gráfico aqui você pode colher algumas coisas. Então, a temperatura em função de um X aqui, ó. Certo? Então, no 0 você vai ter... Lembrando que a escala Celsius ela assume valores negativos, tá bom? Que justamente no 0 você tem o ponto de fusão e se você continua, você chega ali ao ponto de vapor, se você preferir, ou ebulição. Então, ponto de gelo θg, geralmente a gente usa a letra T, mas aqui está um θ para temperatura. O livro de vocês escolheu um θ, mas a gente usa a letra T. Então, a temperatura Tg aqui, ó, nesse ponto aqui, corresponde ao 0, como eu já havia dito, e corresponde aqui no eixo X a um xg, tá bom? Ponto de gelo. E o ponto de vapor, temperatura de vapor, 100 graus Celsius ali, corresponde no eixo X a um X de vapor. Tá bom? Então, a gente define como o grau Celsius como sendo a variação de temperatura que acarreta na propriedade termométrica X, aqui é a propriedade termométrica, o eixo X. E ali a temperatura. É uma variação de 1 sobre 100 da variação que sofre essa propriedade quando o termômetro é levado do ponto de gelo ao ponto de vapor. Por isso que é chamada de escala centígrada, tá bom? Por esse motivo. E aí a gente vai voltar nas equações disso, tá bom? É só falando de alguns detalhes sobre as escalas e a gente volta depois para definir algumas equações. A gente pula para a escala do Fahrenheit. Eu coloquei, acho que um retrato dele aqui. Mas já está o Lord Kelvin aqui. Fahrenheit chamava Daniel também. Tinha esse mesmo gracioso nome. Escala Fahrenheit. Então, os valores atribuídos nessa escala para o ponto de fusão e de vapor são diferentes. Pelo menos em número, né? O Fahrenheit usou
não me engano, sais de amônia como objeto de referência na escala dele, e que quando era comparada com a escala Celsius, os correspondentes eram esse aqui, ó. 32 para fusão e 212 para o ponto de vapor, tá bom? O intervalo é dividido, nesse caso, em 180 partes, cada uma das quais constitui o chamado grau Fahrenheit, conforme está ilustrado na figura. De novo, essa escala aqui também assume valores negativos. A partir daqui para baixo, você tem temperaturas abaixo de zero. Então, você pode ter valores abaixo de zero, e aqui você tem conforme ele colocou aqui, uma propriedade termométrica X, tá bom? Então, ocorre que o zero, se eu for comparar depois na escala, com a escala Celsius, o zero vai corresponder a 32, mas é assim, ó, 32 graus Fahrenheit corresponde ao ponto de fusão, tá bom? E o 212 corresponde ao ponto de vapor. Então, água congela, água em forma de vapor. É o que está escrito aqui, ó, ponto de gelo ocorre a 32 Fahrenheit e corresponde ao ponto G na propriedade termométrica aqui. E o ponto de vapor, temperatura θ de vapor 212, corresponde ao ponto de vapor aqui no eixo X na propriedade termométrica. E a terceira que a gente vai estudar e se aprofundar nela também é a escala Kelvin, que é a chamada escala absoluta. Então, nesse tópico aqui, a gente vai falar da escala Kelvin e do tal do zero absoluto. Então, o que ocorre? Esse é o Lord Kelvin, o nome dele, na verdade, era Thomson. Ele recebeu esse título lá da rainha da Inglaterra e viveu nessa época. Então, em meados do século XIX, o cientista inglês Thomson, como eu coloquei, conhecido como Lord Kelvin, verificou empiricamente, portanto, por meio de experimentos, que ao se resfriar de 0 graus Celsius a menos 1, mantendo o volume daquela coisa constante, um gás tinha sua pressão diminuída em 1 sobre 273 do valor inicial. Vamos ver quais as implicações disso. Então, sendo a pressão do gás uma consequência da agitação das partículas, conforme a gente viu naquele experimento, se tivesse um medidor de pressão, vocês iam perceber que a pressão naquela estrutura aumentaria. Então, sendo a pressão do gás uma consequência da agitação das partículas, Kelvin concluiu que a temperatura deveria diminuir de 273 graus Celsius até que cessasse o movimento das partículas. E ele teria, portanto, um estado de agitação térmica nula. Então, ele adotou o valor de menos 273 graus Celsius como a origem da escala absoluta, o zero Kelvin. E lembre-se que em Kelvin você não usa graus justamente para diferenciar ela das outras escalas, porque ela tem um ponto de referência, vamos dizer que é mais forte, sei lá, que é justamente esse estado de agitação térmica nula, que a gente pode considerar que seria o menos 273. Então, é o chamado zero Kelvin, ou zero absoluto, tá bom? Que seria, pelo menos teoricamente, porque ninguém ainda não chegou lá experimentalmente, a temperatura mínima que eu posso resfriar um corpo. Com maior precisão, você pode dizer que o zero Kelvin corresponde na escala Celsius a menos 73,15 graus Celsius. Não há, como eu já disse há pouco, no mundo físico, temperaturas abaixo desse valor. Você pode chegar a esse valor, mas não pode chegar a menos. Tá bom? O zero absoluto é um estado térmico que existe teoricamente, mas na prática nunca foi atingido. Na realidade, ele é inatingível. Vocês perceberam que lá no PhET Simulations eu mostrei os átomos de, acho que era neônio, argônio, isso. E mesmo na temperatura de menos 259, eles mantinham uma certa vibração, que é o estado mínimo de vibração da estrutura. Então, a escala absoluta criada pelo Lord Kelvin possui divisões iguais às escalas do Celsius. Então, você tem divisões iguais. Então, significa que, portanto, para cada variação de 1 grau Celsius, tem-se uma variação também de 1 grau Kelvin. Tá bom? A variação é igual. Por essa razão, a escala Kelvin é também chamada de escala absoluta da escala Celsius. Você pode chamar dessa maneira também. E aqui a gente entra para a comparação entre as escalas. E comparação entre as escalas eu vou deixar para uma segunda aula, tá bom? A gente atingiu um tempo bom, então vocês assistam com bastante atenção essa aula e a gente volta com a segunda aula ainda para o dia 1º de maio, falando da relação entre as escalas, tá bom? Vai ser
uma aula mais curta. Tudo bem? Então a gente encerra essa aula por aqui e volta logo para falar da relação entre as escalas. Forte abraço a todos e até a próxima.